Olá, começa agora mais um especial coronavírus. Estamos ao vivo para debater temas relacionados à pandemia que mexeu demais com a vida do brasileiro e com o nosso comportamento também, né? Você já reparou que a gente está conectado o tempo todo, muito mais do que antes? A internet se tornou indispensável nesse momento. Seja pelo 4G ou pelo Wi-Fi, navegar na web e nas redes sociais parece ser a principal distração para enfrentar o isolamento social. Já tivemos pico de tráfego no Brasil e o volume de dados chegou a 11 terabits. 11 terabits por segundo. Para explicar melhor o que isso significa para a gente, eu converso agora com Demi Getsko, difícil sobrenome, acho que eu pronunciei certo. Ele é doutor em engenharia e diretor do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que é o NIC.br. Doutor, seja muito bem-vindo aqui. Olá, eu agradeço aí o convite, Mariana, estamos aí para conversar. Bom, vamos começar explicando então o que significa os 11 terabits por segundo. O que quer dizer isso? Bom, o Brasil, na área da internet, ele é bastante pioneiro, ele sempre funcionou bem nessa área e os outros países, em geral, nos citam, às vezes, até como exemplos. Uma das coisas importantes na internet é você ter infraestruturas que permitam mais eficiência e mais segurança. Essas estruturas são, por exemplo, os pontos de troca de tráfego que a gente tem, que chama Internet Exchange em inglês. São lugares onde o pessoal que consome e que produz tráfego chegam para poder trocar informação a baixo custo e alta velocidade. O sistema de pontos de troca de tráfego no Brasil, que o NIC.br toca, ele é, em tráfego, o terceiro do mundo, nós estamos bem colocados nisso, e a gente acompanha a evolução de quanto tráfego é trocado nisso. Historicamente, isso tem subido, sobe quase que dobra de um ano para o outro, o tempo todo, e aumentou muito agora, principalmente na região da noite, porque depois que o pessoal passou a assistir filmes e entretenimento pela internet, o pico passou a ser por volta das 21 horas da noite. Antes era no meio do horário comercial. Isso significa, então, que a população está mais conectada, está consumindo mais dados e, por isso, esse pico no tráfego. Então, pois é, exatamente. Então, a gente já tinha esse deslocamento do pico para o meio da noite, com a entrada no ar desse sistema de quarentena e todo mundo usando a partir de casa, o horário comercial também subiu, o pico subiu de 10 para 11 e pouco terabits por segundo, uma subida de 10%. Nós temos, teoricamente, bastante folga nisso aí na região do NIC, cada provedor tem dificuldades específicas ou não, mas o que se dá para ver é um cenário otimista de que as coisas estão funcionando bem, todo mundo tem usado, com algumas limitações, obviamente, mas não há motivos de preocupação maior e graças à internet todos estão conseguindo trabalhar de casa e manter entretenimento e conversa. Inclusive, o governo do Pará proibiu a suspensão dos acessos, né, à internet, porque a gente precisa da internet nesse momento, né? Para estudar, para trabalhar, a gente pode dizer que a internet virou também um serviço essencial, né, doutor? É claro, estou dando essa entrevista pela internet aqui. O efeito da pandemia na qualidade da internet teve algum efeito ou não? Me explica um pouquinho como é que era esse antes e depois. Bom, nós temos um fator que não é, digamos, muito positivo no Brasil, mas que ajuda a não dar problema, que é o seguinte. Em geral, nós temos conexões em casa, ou via cabo óptico, os mais privilegiados, ou via par trançado, cabo coaxial, ou via rádio, ou via satélite, ou via 4G, 5G, que são as formas, 5G ainda não, 4G que são as formas de mobilidade, e essas formas todas têm uma certa limitação, que é o que você contratou. Então, na verdade, nós temos uma limitação nas pontas, quer dizer, cada um na sua casa tem um limite do que consegue usar. Passou todo mundo a usar mais, mas o conjunto não sobe demais porque as pontas não conseguem ir até o ponto que elas já têm. Então, essa limitação de banda e o fato de a gente não ter, digamos, acesso à internet em todo o território nacional, ter regiões ainda não incluídas, que é ruim, obviamente, do ponto de vista de avalanche não é ruim, porque você sabe que tem um limite que não dá para passar. Agora, você falou uma coisa interessante, né? A questão do acesso à internet. A gente sabe que o Brasil é um país territorial, né? Imensamente territorial, e existe essa dificuldade também da internet chegar em alguns pontos, né? Existem estados que têm esse tráfego menor e estados que têm esse tráfego maior justamente por conta desse acesso. Exatamente. Então, essa é uma característica que, digamos, é ruim, obviamente, mas isso também é um limite do que pode acontecer numa explosão de tráfego, porque cada um já tem a sua limitação própria. Quer dizer, quem usa, por exemplo, via rádio tem uma certa banda, quem usa via satélite, quem usa via 4G, quem usa via par trançado, cada um tem a sua forma de acessar e tem um limite nativo. Vou dar um exemplo de contraste.
Na Europa, por exemplo, quando houve essa pandemia, na Espanha, por exemplo, foi um caso típico, como o pessoal tem conexão muito boa na casa, havia um alarme dizendo, bom, se todo mundo agora passar a usar no máximo que tem em casa, vai tudo cair. E é por isso que os provedores lá resolveram limitar a qualidade, por exemplo, de vídeo, para evitar que esse avanço em cima de transmissões online o tempo todo derrubasse o sistema. No Brasil, a gente se beneficia dessa diminuição da qualidade do vídeo também, mas não é tão crítico, porque nós não temos como avançar demais nas pontas. Bom, só para você de casa entender o que o doutor está falando, que a qualidade, por exemplo, daquele filme que você vê do Netflix, não esteja tão 100% como era antes, mas justamente para economizar, né, doutor? E para que a gente não sofra uma sobrecarga nessa rede, seria isso? Exatamente. Isso, na verdade, como eu falei, vem a reboque do que foi feito lá fora, mas para nós é benéfico. Evidentemente, é uma racionalização do uso. Nós queremos continuar usando bem, todo mundo, queremos trabalhar de casa, queremos nos divertir quando for a hora, mas manter o nosso funcionamento, o nosso emprego normal via rede, grandes teleconferências, conversas o tempo todo, e isso tem que, de alguma forma, conviver nesse ambiente com o recurso que existe. Agora, o que todo mundo quer saber, né? A gente corre o risco de sofrer alguma sobrecarga e a gente não conseguir atender todo mundo que esteja usando a internet ao mesmo tempo, inclusive nesse horário de pico que o senhor citou? Então, o horário de pico continua às 9 da noite e nós temos uma janela de observação que não dá uma ideia completa e geral da internet, mas dá uma ideia razoável do que está se passando. Nós tivemos uma subida de 10% no pico de tráfego e uma subida mais do que isso na média, porque as partes mais baixas subiram, mas se não chegar até o pico, em geral, não há problema. Então, nós tivemos uma subida de tráfego, nós também monitoramos remotamente o ponto de acesso dos indivíduos que querem testar os seus acessos, vimos também variações na região, algumas regiões tiveram mais problema, outras menos, depende muito do provedor, depende muito da chamada última milha que cada usuário tem, quer dizer, o acesso final dele à rede, mas no geral não vimos nada ainda normal, nós tivemos um pico que subiu até 11,7 terabits por segundo, mais de 15% em relação ao que tínhamos, depois caiu e hoje está por volta de 10, quer dizer, o pessoal se acomodou. A gente pode sentir a internet um pouco mais lenta nesse momento? Então, como eu falei, depende muito da sua conexão, do seu provedor e tudo mais. No que nós estamos vendo como cenário geral, existem pontos em que, de fato, a coisa ficou mais difícil, porque pessoas passaram a usar recursos de maior capacidade, como, por exemplo, teleconferência, e eles não tinham conexão que aguentasse isso. Então, isso gera um problema, não porque a conexão deles piorou, mas porque é insuficiente para o novo tráfego. No geral, eu não vejo nenhum motivo de alarme, como eu falei, e graças a uma internet bem estruturada no país, com provedores, com telecomunicações, com o sistema de domínios funcionando bem, tudo se comporta a contento. Bom, sobre o uso da internet dentro de casa, a gente recebeu uma pergunta. Vamos conferir. Gostaria de saber se a velocidade da minha internet piora quando eu conecto vários aparelhos simultaneamente. Não sei se o senhor ouviu bem direito, deu para entender? Deu sim. Essa é uma pergunta de difícil resposta, porque depende muito de cada situação. Não é que a internet piore. Na verdade, a sua internet, a sua casa está centralizada num roteador, em geral, Wi-Fi, né, que faz a conexão dos diversos dispositivos. Se você passa a conectar muitos dispositivos de uma forma não organizada, não racional, o que acontece é que esse roteador fica mal configurado e te dá uma impressão de uma queda de desempenho que pode não estar relacionada à capacidade sua de conexão à internet, e sim à capacidade local da sua casa de como você distribui o tráfego. Então, a minha sugestão é, se você incluir um monte de novos equipamentos no seu Wi-Fi para poder melhorar o intercâmbio de informações internas, verifique a configuração dele e verifique se você não está configurando de uma forma ineficiente e isso te dá uma impressão de que a conexão à internet piorou. Claro que se todos os equipamentos vão acessar a internet, aí você tem digamos, uma demanda maior do que o normal. Mas, em geral, o que acontece é que a sua própria rede local, se não estiver bem configurada, pode dar uma impressão de sobrecarga que pode não ter diretamente a ver com a conexão à internet. Doutor, aqueles aplicativos que medem, né, a velocidade da internet na nossa casa, eles são válidos ou nesse momento a gente tem que ter um pouco de compreensão se a operadora não estiver entregando tudo que a gente contratou no pacote? Bom, eu acho que são válidos, são importantes ser usados. Nós temos um que é gratuito, chama CIMET,
sistema de medição simet.nic.br, vocês podem testar no seu navegador e na hora ele vai medir a conexão da sua casa. Evidente que tem que levar em conta que essas coisas são estatísticas, né? Vou dar um exemplo do que acontece hoje. O pessoal reclama, por exemplo, que se tivermos uma corrida aos hospitais não haverá leitos para todo mundo. Evidente que os leitos são calculados de uma forma estatística para atender o que seria uma média razoável de uso. Se toda a população de uma cidade precisar ir para o hospital, não há vaga para ninguém e nunca vai haver. Então, fazendo essa analogia meio podre e não adequada, na internet também a banda que é provida por um provedor não é a soma de todas as bandas que cada um tem na casa dele daquele próprio provedor, porque isso seria impossível. Então, ele calcula que tem hora que o sujeito está almoçando, tem hora que o sujeito não está usando. Então, a média deve ser honesta e é bom medir o quanto está te dando, mas certamente, se todo mundo for tomar banho às 6 da tarde, não há energia elétrica suficiente para o país, mas alguns tomam de manhã, alguns tomam de noite e assim por diante. Agora, cresceu também o número de acessos a serviços piratas, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O que são esses serviços e o porquê que isso é tão negativo? Bom, veja, o que acontece agora é que mais gente está se expondo na rede. Evidentemente, mais gente se expondo na rede, mais vítimas existem para serem aproveitadas pelos espertalhões. Quer dizer, evidentemente, se você tem mais tempo na rede o tempo todo, você é mais suscetível a ser atraído para algum lugar não adequado. Então, a gente tem que manter juízo nisso aí, evitar cair nessas esparrelas. Tem muito o chamado phishing, né, que te leva para um sítio que você pensa que é o que você quer ir, mas que não é, e extrai informações suas lá. Então, isso é uma coisa que acontece normalmente na internet, e depende muito da educação, né, do aculturamento do usuário para não ser levado a cair nessas armadilhas. Agora, como tem mais gente usando e gente que não era tão, digamos, experimentada no processo, com menos experiência de internet, os que querem se aproveitar disso têm um campo maior de trabalho. A gente recebeu também uma pergunta sobre essas questões, né, de links falsos, ou aqueles links que a gente recebe no WhatsApp, o que fazer. Vamos ver. Eu gostaria de saber se com o disparo de fake news e links falsos no WhatsApp, se eu clicar em algum desses links, eu corro o risco de ter os meus dados roubados? Bom, vamos lá. Isso não é diretamente relacionado com notícias falsas e links maliciosos. As notícias falsas têm, digamos, seu próprio objetivo, né, que é gerar algum tipo de tumulto. Na verdade, eu acho que, por exemplo, ela está citando, doutor, o mais novo deles é o golpe do Corona Voucher, né? Esse golpe já fez mais de 7 milhões de vítimas, segundo a empresa PSafe, porque a pessoa manda o link do WhatsApp falando que é para a pessoa acabar o cadastro ali, a pessoa clica porque o site que aparece naquela miniatura do WhatsApp é um site parecido com o site do governo, e eu acho que é isso que ela está falando, que essas fake news induzem a gente a clicar. E é o que eu comentei, que isso é parte do esquema de phishing, por exemplo, que é fazer você imaginar que você está indo para um certo sítio, que não é o sítio que você pensa que é, mas parece, foi feito para imitar, e lá você então é levado a entregar seus dados. Isso é uma coisa que já existia no passado, continua existindo, e é uma oportunidade para os espertalhões agora quando tem mais gente entrando nisso. Então, cria-se uma corrida a um determinado benefício, né? Use um app que vai te permitir ter defesa contra o vírus ou coisa que o valha, e isso, na verdade, é um fraude, um golpe para te levar para algum lugar e extrair informações suas. O que eu diria nessa área, além de tudo, é que essa é uma região em que a segurança tem que ser bastante mais cuidada. Por quê? Porque o que antigamente era uma informação que circulava no seu emprego, você trocava informação com seus colegas, com seu chefe, com seus funcionários no seu emprego, hoje você está fazendo da sua casa. Então, ao fazer da sua casa, nem sempre foi previsto isso pelo aplicativo e pelo sistema do seu emprego que troca essas informações para mantê-las seguras. Então, além dos seus próprios dados pessoais, que estão sempre expostos se você cair numa armadilha qualquer, você está circulando pela internet hoje informações que não estariam circulando se você estivesse na rede interna do lugar onde você trabalha. Então, esse é um risco adicional, um risco mais até empresarial do que pessoal, mas é um risco pessoal também, que o fato de mais informação estar circulando pela internet hoje
hoje, porque isso é necessário, porque estamos confinados, estamos longe do trabalho, o trabalho é remoto, mais atrativo tem para os que querem eventualmente entrar no meio do caminho e roubar esse tipo de informação. Então, temos que ser cuidadosos no que fazemos, cuidadosos nas teleconferências, que às vezes também permitem entrada de gente estranha ao processo, e cuidadosos no que usamos no dia a dia, mas graças à internet estamos conseguindo nos manter vivos aí. Bom, o senhor falou a questão dos sites, né? Existe algum manual ou alguma dica que o senhor possa dar para a gente não entrar e não cair, né? Porque às vezes o site é espelhado, é basicamente o mesmo. Tem alguma imagem, algum cadeado, alguma dica que a gente pode dar para o telespectador? Bom, as dicas são, digamos, as tradicionais. A primeira é que quando você quer entrar num sítio, você escreva o endereço que você quer e não use um link que alguém te passou, né? Se alguém te passa um link dizendo, clica aqui que você vai no lugar do Ministério da Saúde, ou seja, o que for, aquilo não é obrigatoriamente o local que levará aonde ele disse levar. Se você escrever o endereço, a chance de você ser desviado para um lugar estranho é bem difícil. Então, escreva o endereço com HTTPS de secure, né? E você não estará tão sujeito a ser levado para esses lugares. Existem algumas técnicas que são de bom uso. Nós temos um sítio aqui chamado internetsegura.br. Se você entrar em internetsegura.br, você vai ter lá informações de como usar com mais segurança. Tem cartilha de segurança, tem manuais. A gente tem uma opção de material no próprio site do nic.br que te daria algum tipo de apoio. Mas, de novo, como as vacinas que nós estamos tanto esperando para o Covid, os remédios para as doenças da internet vêm depois da doença em si. Então, primeiro aparece uma doença, uma fraude, um abuso, e aí alguém descobre qual era a razão daquilo e cria uma vacina para aquilo. Então, por exemplo, seu sistema, seu software pode ter um furo que você não sabe, nem o fabricante do software sabe. Aí alguém descobre o furo, explora o furo, aí aparece um conserto, um patch, né? um remendo. Então é importante você manter seu software sempre atualizado, o seu antivírus atualizado e tal, porque as receitas dos remédios que nós temos hoje são das doenças passadas. E vem vindo doenças novas e precisamos então atualizar os remédios do nosso micro, do nosso celular, dos nossos aplicativos para que eles estejam seguros contra as novas infecções. Importante falar de celular também, uma dúvida que surgiu enquanto a gente estava debatendo essa pauta foi a questão do antivírus no celular. É importante também manter o antivírus dentro do celular, porque o celular não é um ambiente 100% seguro? É importante e, de novo, isso vai ficando cada vez mais importante. Quer dizer, eu, por exemplo, sou um pouco mais antigo, eventualmente, sempre fazia as coisas mais intensas usando um micro, um laptop, um computador de mesa. Com essa história agora de você ter que fazer tudo em todo quanto é lugar, eu posso ter uma teleconferência enquanto estou andando na rua. Na rua não, porque não se pode andar na rua, mas quando estiver andando do quarto para a sala, por exemplo. Então, a mobilidade passou a ser fundamental no processo. Tanto que estamos discutindo agora como será o 5G, que é mais uma ferramenta de acesso à internet também, somando-se às demais. Então, o que acontece é que o uso do celular, que era originalmente algo parecido com um telefone móvel, hoje é um acesso à internet amplo. E tem lugares no Brasil, nós temos estatísticas e pesquisas mostrando isso, em que o uso do celular é muito mais intenso do que o uso de computador de mesa, ou computador tipo laptop ou tablet, ou coisa desse tipo, que perderam espaço para celular. Então, quando isso vira moda, no sentido que é a forma mais usada, também atrai a atenção dos que querem fraudar e que fazer golpes, porque sabem que esse é o caminho para chegar em um maior número de usuários. Eu queria saber em relação ao comportamento do brasileiro, né? O senhor que é um grande estudioso da área, como é que o senhor percebeu essa mudança aí ao longo dos anos? Lógico que agora, depois da pandemia, eu acho que vai haver um novo comportamento também, porque a gente está usando muito o celular, a internet de forma geral, o computador em casa. Como é que o senhor vê essa caminhada aí? Bom, de novo, essa é uma coisa que tem pelo menos duas facetas entre as facetas possíveis. A primeira é que a faceta positiva é que o brasileiro se adapta rapidissimamente a novidades e a nova tecnologia e ele não tem medo dela. Então, celular, por exemplo, teve uma penetração enorme em regiões onde, digamos, o nível de acesso à internet, o nível cultural não é tão grande assim. Por quê? Porque o pessoal não tem receio de se jogar naquilo e aprender. Logo no começo da internet, a gente pensava, nós éramos da área acadêmica, dizia, não, isso vai demorar para se espalhar no Brasil, porque é tudo em inglês, o pessoal não vai entender como é que faz, como é que não faz. Mas em pouco tempo apareceu conteúdo em português, aí com a web,
que começa em 91, por aí, a 92, para ter visibilidade aqui no Brasil. O pessoal põe a fotografia do cachorro e da família, o diabo. Quer dizer, a abertura do brasileiro para a novidade é muito ampla e isso gerou uma penetração da internet fabulosa. O lado negativo disso é que as cautelas do brasileiro em relação a isso também são muito baixas, ou eram muito baixas, ou lentamente vão melhorando, e a gente então vê que alguma exposição exagerada nossa na internet, com dados que depois a gente se arrepende de ter colocado e posicionamentos que a gente se arrepende de ter exposto, ficam gravados eternamente, porque na internet tudo que faz sucesso nunca mais será removido. Eu vou dar um exemplo das pesquisas que nós fizemos. Uhum. Nós temos uma pesquisa chamada TIC Educação, que pergunta aos pais e aos filhos a mesma coisa. Então, perguntaram aos pais e aos filhos, por exemplo, que acham de riscos na internet, se há riscos na internet ou não há. E os pais responderam e os filhos responderam. E para dar uma visão interessante, eu diria uma boa notícia, é a seguinte: os pais disseram que há riscos na internet e os filhos disseram que há risco na internet com mais proporção do que os pais. Ou seja, os filhos sabem mais de que há riscos na internet do que os pais. Isso indica que a nova geração provavelmente vem com uma blindagem melhor do que nós, os antigos. Quer dizer, os nativos digitais vão saber, espero eu, se comportar de uma forma mais segura na rede do que nós fazíamos há 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Teve também uma questão curiosa, que há pouco tempo estampou os jornais, que foi a questão do governo de São Paulo monitorar as aglomerações, né, durante a quarentena pelo sinal de celular, via satélite, não sei bem o termo específico, doutor. Isso pode ser perigoso ou não? Eu acho que eu, por exemplo, sou muito favorável à Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada ano passado, e eu acho que é uma grande conquista, junto com o Marco Civil, põe o Brasil de novo na vanguarda em legislação na internet. O Marco Civil foi aplaudido por todos que entendem de internet no mundo, e agora junta-se a ele a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos que tomar bastante cuidado com os dados pessoais, com a imagem. Tem um monte de países que usam reconhecimento de imagem para quase tudo, e isso é um problema. Parece comodidade, mas é um problema. Então, e como eu disse, tenho medo um pouco que os brasileiros não são muito cuidadosos em relação aos dados pessoais, é uma característica cultural nossa de sermos abertos e expansivos. Eu não gostaria da ideia de ter meu celular monitorando meus passos, por onde eu fui, eu deixei de ir, porque isso, teoricamente, é uma informação privada minha e se eu não estiver sob investigação, não há por que fazer isso comigo. As boas intenções são aquelas que pavimentam o caminho para o inferno. Tá certo. Bom, para a gente fechar, doutor, vamos deixar um recado, então, para o pessoal que está em casa de como acessar a internet de forma segura e aproveitar esse tempo livre que a gente está tendo, né, em isolamento social, até mesmo em família, para utilizar e otimizar esse tempo. Eu sinceramente acho que graças à internet é que nós podemos de fato estar isolados aqui. Hoje, por exemplo, minha sogra fez aniversário e nós brindamos pela internet. Eu não vejo meu neto, eu só tenho um neto até agora, já há 30 dias. Quer dizer, se não fosse pelo fato de você fazer uma teleconferência e encontrar os familiares em certas horas do dia, seria muito ruim. Eu acho que é importante a gente não abusar disso. Então, por exemplo, não há por que você abrir mão do entretenimento, mas a gente sabe que hoje a qualidade de vídeo é mais baixa, porque deve ser mais baixa. E a gente tem muita oferta que é uma oferta, né, que pode ter dois gumes, né, uma faca de 2 gumes, não de 2 legumes, como diria o Vicente Mateus do Corinthians, mas você tem ofertas de serviço grátis por causa da pandemia e do confinamento, que é, na verdade, uma jogada de marketing. E temos serviços grátis que são, de fato, grátis e auxiliam a gente no entretenimento. Então, o que eu diria sabendo usar não vai faltar. Nós teremos que ter juízo no que usamos. Sabemos que hoje o horário comercial é expandido, né? Não é mais o que era o velho horário, ninguém termina de trabalhar às 6. Isso também é um problema, porque tem gente que fica trabalhando até às 2 da manhã. E o entretenimento também é expandido. Você pode estar assistindo um filme às 3 da tarde. Então, o que eu diria vamos usar com juízo. Tudo que a gente vê a partir das nossas janelas de observação indicam que a coisa está sob controle e vai bem. E cuidado, principalmente, com a segurança, porque hoje o número de vítimas potenciais aumentou muito. E a tendência é que a gente fique cada vez mais conectado, né? Eu acho que mesmo depois que passar esse período aí que a gente vai poder se ver, beijar e abraçar, eu acho que a conexão pela internet aí vai mudar.
Porque a gente perdeu o medo, digo no geral, perdeu o medo de fazer a teleconferência, aprendeu agora que não pode falar todo mundo junto, que tem que levantar a mão antes de falar. Então, coisas que eram vistas como algo distante, que só deviam ser usadas em casos especiais, são o nosso dia a dia. Então, isso ficou, digamos, incorporado ao nosso funcionamento diário. E uma vez incorporado, é difícil que se afaste, vai permanecer. Tá certo. Doutor Demi, muito obrigada pela sua participação aqui no Especial Coronavírus. Eu que agradeço. Obrigada a você também que esteve com a gente até agora. Se você quiser rever esse ou outros programas, acesse o nosso canal do YouTube TV Justiça Oficial. Até mais.